principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Prefeito, muito obrigado por estar conosco aqui nessa nova fase na nossa FM O Tempo. A gente sempre abriu espaço aqui para política e nessa semana a gente está trazendo todo mundo que, claro, tem muita relevância para nós que fazemos aqui o Tempo News, da Sempre Editora, e também para quem está fazendo sempre coisas importantes na política da cidade, e o senhor evidentemente é uma das importâncias que a gente tem para isso. Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, Guilherme, obrigado, Thalita. É sempre um prazer prefeito. estar aqui na rádio agora, Rádio Tempo, né? Que eu já vi várias vezes e tenho muito prazer de estar aqui presente. Vamos às suas ordens. Prefeito, para a gente começar, evidentemente eu vou tratar desse assunto, porque a discussão ainda está quente, estamos no meio do caminho nas propostas que estão sendo levadas de lado a lado, com projetos ainda passando na Câmara Municipal. A gente está discutindo o subsídio há algum tempo, houve a última reunião em que estavam o senhor, presidente da Câmara, os integrantes do Cetra e das empresas de ônibus, e dali ainda saiu uma discussão necessária sobre o quanto se pode chegar no subsídio, o valor que as empresas estão dizendo que precisa ser de fato aquele a ser colocado na discussão. A prefeitura estabeleceu, prefeito, estabeleceu algum limite para dizer até aqui não podemos passar, a prefeitura não tem caixa para fazer exatamente tudo que está colocado na discussão? É verdade. Essa é uma discussão séria, porque eu não falo nem subsídio, porque a prefeitura faz uma complementação da passagem. Com a passagem a 4,50, como vinha sendo desde 2018, a prefeitura teria que fazer um aporte muito grande para essa complementação da passagem. Nós não temos condição, não temos orçamento para fazer isso, então nós estamos definindo um limite, o máximo, como diz na minha terra, raspando o tacho para ver o que eu consigo fazer. E estamos discutindo, só que o sindicato, logicamente, as empresas gostariam de ter um subsídio ou uma complementação de passagem muito maior. Não é possível. Então, estamos discutindo, fizemos uma planilha de custos dele de acordo com a tabela da NTP, e está sendo discutida exatamente essa planilha. Mas isso aqui está pouco, isso aqui. Então nós estamos pedindo que ele está presente os comprovantes dos gastos para que a gente possa de fato ter um número e aí definir esse equilíbrio, passagem e complementação de passagem. Prefeito, o senhor acredita que em algum momento a prefeitura, o sindicato, as empresas perderam o controle da real situação do transporte público em Belo Horizonte hoje? E o senhor tem, como que o senhor avalia hoje essas conversas que estão acontecendo diante da avaliação da população? Como que o senhor acha que o cidadão belo-horizontino vê toda essa discussão que acontece entre Câmara e Prefeitura envolvendo as empresas de ônibus? Esse é um problema grave, Thalita. Nós estamos vendo a situação da população, ela está sendo prejudicada, o povo está sofrendo a questão dos ônibus, é uma dificuldade muito grande e, de fato, a gente precisa tomar uma medida emergente para resolver isso, né? É ruim ter feito o aumento da passagem de R$6, mas era impossível não fazer. O contrato da prefeitura obrigava a chegar a R$6,90, né? Pelo contrato, um pouquinho menos, e a empresa entrar na justiça, porque nós não íamos dar, a justiça fez uma conciliação, definimos um limite de R$6 até que o subsídio seja discutido. A questão da discussão do subsídio, ela está muito ligada à qualidade do serviço, né? Nós não vamos investir milhões e milhões se nós não tivermos um retorno para a população de mais ônibus, menos situação de lotação dos ônibus em melhores condições. E a empresa, por outro lado, alega, olha, mas com esse contingenciamento que nós tivemos nesses últimos anos, com a queda da arrecadação importante em tempo da pandemia, nós chegamos a um limite que nós não conseguimos fazer nenhum investimento e não conseguimos colocar mais ônibus na rua. Então é preciso de chegar a uma equação. Essa equação depende muito da decisão da Câmara em aprovar o subsídio, mas, logicamente, nós precisamos de primeiro ter um acerto com o sindicato, com as empresas, com o consórcio, para ver qual é o real custo da operação que pode ser bancado pela passagem e pela complementação da passagem. Eu não diria que nós perdemos o controle, eu diria que nós perdemos o time
de fazer isso de uma forma mais efetiva para que não precisasse de ter chegado a esse preço que nós chegamos. Prefeito, o senhor sempre lidou na sua carreira, na vida pública, ocupando cargos importantes no governo de Minas, agora também na prefeitura, com números. E eu tenho certeza que causa alguma aflição olhar para o transporte público e para o contrato e buscar financiamento, saber, bom, de onde é que pode sair. A prefeitura ou há politicamente alguma discussão para se entender isso? A gente viu em outro momento a discussão lá no Congresso Nacional de um projeto até do ex-governador Antônio Anastasia, dizendo, olha, complemento da CID pode ser algo importante, mas não parece ainda ter ganho corpo entre gestores de uma maneira geral, prefeitos, de que esse é um problema maior do que apenas de Belo Horizonte. Ele ecoa na cidade, porque evidentemente estamos falando da capital, mas há um problema claríssimo de financiamento ou de subfinanciamento para o transporte. Tem caminho para isso? É um caminho de onde? Aumento de imposto, quando a gente vai dizer, todo mundo vai dizer, não, aumento de imposto não tem jeito. Mas tem outro caminho, prefeito? Bom, em primeiro lugar, esse é um problema, não é de Belo Horizonte só, né? Nós tivemos no início do mês aqui, um encontro no Rio de Janeiro com os diversos prefeitos, os 17 prefeitos presentes, todos alegaram que o maior problema que ele enfrenta é o transporte público, é a forma de complementar. Porque houve desgarrou muito o preço da passagem dos custos. Nós sabemos que o combustível subiu 68%. Nós sabemos que os ônibus, ainda mais agora com essa questão do Euro 6, que é uma mudança do padrão do ônibus, o ônibus subiu 90%. O salário mínimo subiu mais de 30%. E muito embora o pessoal de ônibus, nem todo mundo recebe salário mínimo. E a passagem tem que acompanhar. Agora, se eu for acompanhar a passagem do jeito que está aumentando o preço, a passagem vai subir a um preço que a população não consegue pagar. Então, esse é um problema sério, mas é um problema do Brasil. Nós vamos ter agora no início de julho uma outra reunião da Frente Nacional dos Prefeitos lá em João Pessoa, em que vai ser discutido esse tema mesmo. Porque se não houver uma participação efetiva do governo central na questão da complementação da passagem, nós não vamos conseguir, a não ser tendo que aumentar muito a passagem, o que seria um caos para a população de Belo Horizonte, né? Então eu quero dizer o seguinte, o problema é grande porque é de todas as grandes cidades e as cidades que têm um transporte coletivo pago, como é o caso de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo hoje vai gastar quase 7 bilhões de subsídio, mas São Paulo tem um orçamento de 103 bilhões. Então ele tem caixa para fazer. Agora Belo Horizonte não tem como fazer a mesma contribuição e nós vamos ter que equilibrar ali tarifa, preço, complementação para poder chegar a essa equação final e dar um alívio para o bolso do trabalhador, que nós precisamos disso, precisamos de que a pessoa tenha um ônibus de qualidade, um serviço adequado e pagar um preço justo. Agora, prefeito, nós tivemos com o presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, aqui há alguns dias, e ele falava sobre a possibilidade de conversa entre as prefeituras das cidades da região metropolitana para fazer uma tarifa integrada. É um outro assunto que a gente sabe também que, é claro, seria o mundo ideal para aquelas pessoas que moram na região metropolitana, para aquelas pessoas que vão à capital todos os dias para trabalho, para estudo ou para outras demandas, né? A gente sabe que as cidades estão integradas aí. Há já algum projeto de conversa com as outras prefeituras, com o governo do estado? O senhor tem apoio do governo nessa questão ou isso ainda não começou, um assunto para outro momento? Não, nós temos que entender os momentos que nós estamos vivendo, né? Nós hoje estamos na UTI, né? Essa é uma discussão para fazer dentro do quarto. Então nós precisamos de vencer essa etapa agora para poder abrir as outras frentes de trabalho. Estamos fazendo, estamos conversando, estamos discutindo. Não é uma coisa fácil de fazer, né? É uma negociação complexa, porque você está acabando entrando em contato com empresas de porte diferente, mas é uma intenção nossa, sim, tentar buscar alternativas para melhorar a vida de todo mundo, né? Muito embora os ônibus de Contagem, de Betim, que vocês conhecem bem, são mais caros que de Belo Horizonte, né? E Belo Horizonte está aí pagando um preço de ter ficado 4 anos aí, quase 5, sem dar aumento para passagem. Uhum. Prefeito, o senhor tocou aí em outras frentes e há outras aqui para a gente conversar também. No mês que vem devem começar as obras aí do aeroporto Carlos Prates, pela previsão que tá colocada, para ser transformado num outro complexo ou para outra destinação ser dada. O senhor já tem fechado
custos de projeto, ou conversas com o governo federal que sejam capazes de dar algum direcionamento do quanto precisa gastar para remoção, do que fazer ou de como fazer, das interpelações judiciais que ainda podem acontecer. Que cenário está colocado à frente que você tem de lidar com ele, que está preparando por aí? Primeira coisa é o seguinte, nós ainda não temos a posse do terreno. Sim. É um processo que eles me prometeram que ia fazer rápido, fizeram rápido uma parte, mas é um processo burocrático complexo, né? Nós recebemos ontem uma carta da Ministério de Gestão dizendo que o prazo é um pouco mais longo, né? De mais ou menos quanto tempo, prefeito? Olha, a estimativa deles é a partir de 1º de abril, isso ia até 6 meses. Ok. Mas eu estou tentando antecipar isso. Enquanto isso eu não posso pôr nada lá, não posso fazer nada. Só posso retirar o que está lá, o que está praticamente concluído, né? Mas nós já fizemos o primeiro estudo da implantação, porque ali nós vamos ter que fazer obras em várias etapas, né? A primeira coisa que eu estou querendo ver se eu acelero muito, porque tem uma demanda muito grande da região, da comunidade, é conseguir abrir a UPA, que é uma UPA que tinha lá, foi fechada, mudou para outro lugar. Eu quero ver se eu consigo ampliar, mesmo que seja ainda numa área não definitiva. Também quero fazer escolas para poder trazer as crianças para ficar em tempo integral, se for possível. Nossa, eu estou trabalhando com várias etapas, né? Vamos começar a fazer plantio de árvores, vamos começar a fazer as quadras, vamos reformular toda a parte de diversão que tem lá, campo de futebol, quadras, área de skate, a praça da cidade, para que a população já comece a poder utilizar a coisa. Agora, eu tenho que esperar eles me entregarem. Enquanto isso, nós estamos desenvolvendo os projetos. A minha estimativa, ela fala em 1.800 a 2.000 casas. Nós já temos um estudo lá hoje que, se a gente quiser adensar mais, pode chegar até 4.000 moradias. Então não é uma coisa que eu faço do dia para o outro. Esse projeto é uma obra que vai demorar 4, 5, 6 anos para estar completo. Mas eu já quero que a população sinta o mais rápido possível a mudança. Obras viárias também estão previstas? Obras viárias tem que fazer, porque ali tem uma dificuldade de trânsito grande. A gente quer ver se faz uma ligação de um bairro a outro, porque hoje, na realidade, o aeroporto é um bloqueio ali na comunidade. Então, tem uma série de coisas que estão sendo estudadas. Nós estamos com esse primeiro desenho da implantação no terreno. Eu tenho que apresentar isso para o governo federal também. Então, nós estamos discutindo o que a gente vai colocar. Tem N possibilidades, né? De transformar ali num grande bairro, numa área de lazer, numa área de moradia, para vários tamanhos, Minha Casa Minha Vida 1, 2, 3, quer dizer, poder construir ali um novo lugar, mas com uma qualidade de vida para eles e para o entorno muito melhor do que tem hoje. Então, é um projeto longo, complexo. Eu tinha estimado inicialmente em 500 milhões, mas se eu for aumentar o número de casas, logicamente isso aumenta. A Minha Casa Minha Vida vai nos apoiar nesse projeto. A própria ministra de Gestão já se prontificou a trabalhar nesse sentido, porque esse é um projeto muito à cara do governo federal. Então, o governo federal está interessado em que a gente faça, até como um exemplo para o país. Então, vamos vencer a burocracia e começar a trabalhar rapidamente. Agora, prefeito, ainda nessa questão do Carlos Prates, nós tivemos manifestações políticas e manifestações da sociedade, né? De uma forma geral, manifestações contrárias em relação a esse projeto ali das moradias. Mas uma manifestação que tem gerado repercussão é da Associação Voa Prates, que faz ali, que forma os pilotos no Carlos Prates e que tem ali alguns pontos, por exemplo, a Pampulha e os outros aeroportos não conseguiriam absorver as aeronaves que estão ali no Carlos Prates. Algum tipo de conversa com a Voa Prates? Como que chegou e como ficou definido essa ação para retirada dos aviões? A gente lembra que foi uma ação rápida do senhor, né? Logo após o acidente, o senhor fez um vídeo ali ainda dentro do carro, dizendo que o que iria acontecer. Teve uma repercussão positiva e uma repercussão negativa, é claro, como tudo, acho que a prefeitura anuncia por aí. Mas como conversar com essas pessoas? A associação está sendo ouvida pela prefeitura? Tem um diálogo com essas pessoas? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o Voa Prates não representa todo mundo. Ela é um grupo, né? Mas nós estamos conversando com todo mundo.
né? Conseguimos acertar praticamente tudo, até com os times de futebol que usam o campo, nós já conversamos, já encontramos um caminho para eles. Se vocês lembram, há pouco tempo teve um enxame de abelhas lá, estava no meio da reunião, nós tivemos que sair correndo, porque a abelha estava lá. Mas eu quero dizer o seguinte, a conversa está muito boa, está avançando, todo mundo está entendendo. O que está mal satisfeito é quem tinha um hangar lá, sem autorização da Infraero, que alugava para avião e estava perdendo receita, aí acontece, paciência. Agora, a conversa está indo bem, a população da região está muito satisfeita, os próprios empresários já estão se arrumando. Nós combinamos com eles o seguinte, vamos deixar lá uma escola de aviação na parte teórica e que a parte prática eles estão buscando alternativas, e parece que já estão bem encaminhados em negociação com outras cidades. Estamos fazendo isso de forma harmônica, estamos fazendo isso de forma negociada, estamos fazendo isso conversando com todo mundo, atendendo as demandas de cada um. Eu tenho aqui um posto de gasolina, de combustível, que eu preciso de ficar mais um tempo. Fica, não vamos criar problema para ninguém. Nós queremos transformar aquilo num lugar bom e do bem, e nada de mal, nada prejudicando ninguém. Claro que a comodidade está ali, acabou. Quem decidiu isso não foi eu, quem decidiu isso foi o governo federal. O governo federal que disse, não quero mais aeroporto ali, ponto. Pô, não quero mais aeroporto, eu quero terreno. Então, é isso. A conversa está muito avançada, está muito bem. Se você pegar os relatórios que nós temos, relatórios já grandes de conversa, de debate, o que é que pode? Eu queria tirar, não sei o que, pode tirar. Eu queria montar, pode fazer. Tem um avião lá que foi apreendido e está lá, e que eu quero ver com a Infraero o que ela quer fazer com aquele avião, se ela vai leiloar. Eu prefiro dar para a polícia. Está lá, eu entrego para a polícia, mas não é meu, é da Infraero. Então, eu diria assim, a conversa está muito bem caminhada. Eu acho que já não há mais uma pressão contrária, já há uma aceitação. Ainda tem um outro que reclama, mas aquele é reversível. Acabou. O aeroporto Carlos Paz acabou. Agora ali vai ser um bairro novo de Belo Horizonte em condições boas para a população de Belo Horizonte aproveitar. Vamos ter um parque ali equivalente ao parque municipal, né? Que tem espaço para isso. Não tão grande talvez, mas tem espaço para isso, para que as pessoas possam aproveitar, para que as pessoas possam se divertir, as crianças terem lugar para brincar, os jovens terem lugar para praticar esporte, né? Então, e a pessoa ter lugar para morar. Então eu acho que isso é uma questão, viu, Thalita, que já está numa fase bastante avançada e eu diria quase que 100% resolvida. Nós estamos conversando com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan, do PSD. Ô prefeito, o slogan do senhor é uma BH mais feliz. O que o senhor, a prefeitura, estão fazendo, o que o senhor tem feito pela prefeitura e pela população aí? O senhor acha que a cidade está mais feliz? Bom, em primeiro lugar, por que desse slogan, né? Nós passamos 2 anos trancados dentro de casa, todo mundo triste, as crianças com problemas até, principalmente educacional, com defasagem, não tinha show, não tinha espetáculo, não tinha eventos em Belo Horizonte, o mercado fechado, o comércio fechado, todo mundo triste dentro de casa. Quando reabriu, quando virou, graças a Deus, pesado da pandemia foi embora, e agora que a Organização Mundial acabou com essa questão da pandemia, nossa ideia foi o seguinte, gente, vamos trazer o pessoal para a rua para voltar a amar Belo Horizonte, vamos voltar para a cidade, vamos para a rua, porque quando a pessoa vai para a rua, quando ela volta, o comércio ativa, os vendedores voltam, o emprego volta, a atividade econômica volta, e trabalhando, produzindo, fica todo mundo mais feliz. Então, a cidade mais feliz, no nosso slogan, é uma cidade em que os eventos acontecem, que as obras comecem a ser realizadas, que o centro seja revitalizado, né? Que as coisas aconteçam, a educação melhor. Porque 2 pontos sérios que nós tínhamos por conta da pandemia era as cirurgias eletivas e a questão da defasagem educacional das crianças de português e matemática. Estamos fazendo um esforço grande para isso acontecer, estamos fazendo um esforço grande para tudo isso. Eu diria, viu, Thalita, que eu vejo as pessoas mais felizes na rua. Eu vejo, ainda tem muita coisa para fazer, a limpeza tem problema, tá bom. O pessoal fez um carnaval super feliz, né? Todo mundo elogiou muito o Carnaval de Belo Horizonte. A maior festa, né, do Carnaval que nós tivemos. Nós agora vamos ter o Festival da Quadrilha, agora em julho.
Temos eventos da cidade que nós estamos, as pessoas já estão tendo dificuldade de alugar os equipamentos para trabalhar, né? Nós estamos com obras sendo acontecendo que não está tendo mão de obra para produzir na coisa, ou seja, o pessoal está voltando a trabalhar. E eu não vejo coisa mais feliz para um pai de família, para um trabalhador, ter emprego. Então, eu acho que está a cidade ficando mais feliz. Agora, ainda falta muito, né, para que a gente possa voltar àquela Belo Horizonte sorriso que nós sempre tivemos. Prefeito, o senhor, enquanto secretário, sempre se acostumou, claro, a olhar para as finanças e saber quem devia quanto ao município, quem devia quanto ao governo do estado, porque repasses precisam acontecer. Nas últimas gestões, pelo menos na última gestão do Zema, havia uma reclamação por parte da prefeitura de que havia atraso no pagamento de determinados recursos. O senhor também, no ano passado, chegou a dizer que o governo federal não repassava recursos para enchente, para outras questões. Mudou o panorama no governo federal e no governo estadual? Hoje eles são bons pagadores ou repassadores de recursos ou ainda não? Olha, mudou muito, né? Eu dizia que no governo passado a gente não conseguia nem conversar com nenhum ministro, com nada. Belo Horizonte era esquecido. Esse governo atual do presidente Lula, ele é um governo que respeita Belo Horizonte. Nós conseguimos coisas em Belo Horizonte que nesses primeiros 3, 4 meses que não se conseguiu antes, né? Nós temos uma abertura grande, a área de saúde está aberta, temos lá o secretário nacional de saúde, que é mineiro, que é de Belo Horizonte, né, que tem trabalhado para atender Belo Horizonte na melhor possibilidade. Temos o secretário de assistência social, que também é de Belo Horizonte, que está procurando fazer todo o trabalho. Ou seja, nós estamos conseguindo chegar nessas pessoas e apresentar nossas demandas e conseguir deles retorno. E no governo do estado, muito bom também. O governador tem sido extremamente parceiro de Belo Horizonte. Agora a Assembleia Legislativa acabou de aprovar um documento destravando o recurso da saúde, o que vai dar um grande alívio para as contas da prefeitura. Eu diria o seguinte, a nossa relação com o governo federal, com o governo estadual, é das melhores que nós podíamos esperar. Esse recurso específico da saúde que o senhor citou, destravado, o prefeito Marília Campos aqui na cidade de Contagem era uma daquelas que defendia fervorosamente isso, porque tinha uma necessidade. O senhor já tem destinação específica para ele na capital? Claro, em primeiro lugar tem que reconhecer o trabalho e o esforço da prefeita Marília, né? Ela foi uma vitoriosa nesse trabalho e os prefeitos têm que agradecê-la. A realidade, o que acontece é o seguinte, Belo Horizonte estava com um déficit da saúde muito grande e nós estávamos começando a ter problema de pagamento de fornecedor, pagamento de hospitais, porque não tinha, o recurso não vinha. Então, com essa liberação, a gente vai poder transferir recursos que estavam amarrados. Isso aqui só pode para comprar um raio-x. Eu não tenho raio-x, não preciso. E o dinheiro fica preso. Agora eu vou poder esse dinheiro pagar fornecedor, vou poder pagar isso. Então, vai ser uma grande ajuda para todos nós, todos os prefeitos. Isso é uma boa vontade do governo do estado, que tem que reconhecer, e da Assembleia Legislativa, que aprovou isso em tempo recorde, e para que a gente possa trabalhar, desamarrar nossas mãos para que a gente possa produzir mais na área da saúde. Prefeito, eu vou aproveitar que a gente falou sobre a saúde e vou te perguntar em relação às vacinas. Quando a gente estava naquela semana onde a vacina da meningite C seria oferecida apenas até a sexta-feira e depois esse prazo foi prorrogado até o meio do ano, muita gente questionava que os postos de Belo Horizonte não tinham a vacina para oferecer. E alguns postos também com o déficit aí da vacina para a Covid-19. Foi regularizado, o governo federal tem feito esse repasse. Como que está a situação hoje para quem está nos ouvindo e quer colocar o calendário de vacinação em dia? Em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte, diferentemente do outro governo, a gente hoje consegue conversar com o Ministério da Saúde e consegue receber as doses que estavam presas, né? O que acontece é o seguinte, existe um calendário do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado que regula as doses e o público-alvo. Nós cumprimos rigorosamente isso. E, logicamente, eu preciso ter a vacina para dar. Quando não tem a vacina, eu preciso de restringir para não atender essas pessoas. Mas nós estamos tendo um número baixo de procura por essas vacinas. Então, a gente vinha equilibrando isso aí. Agora, como recebemos uma quantidade bem maior, nós ampliamos. Só para vocês terem ideia, nós fizemos um sábado passado, o sábado da vacina. Nós vacinamos no sábado 70 mil pessoas. É um número impressionante de adesão. Agora, nós não podemos ficar parados com as vacinas lá, esperando
o idoso de 60 anos, 70 anos, de 80 anos ir lá e ele não ir e deixar o pessoal passar. Então nós estamos dizendo, olha, agora todo mundo. Se acabar a vacina, nós vamos pressionar o Estado. Pressionar, não precisa de pressionar, pedir mais vacinas. Agora, eu não vou ficar com os braços cruzados esperando a pessoa chegar e não quer tomar vacina, eu não posso obrigar. Então, eu peço que todo mundo vá ao posto que tem vacina para todo mundo já. E se começar a acabar, nós vamos correr no Ministério da Saúde e receber mais, porque eles estão sempre abertos para isso. Agora, as pessoas precisam de procurar as vacinas, principalmente da Covid, porque a Covid, a despeito de ter acabado a pandemia, ainda está aí, né? Nós estamos com um índice muito baixo ainda de contaminação, estamos falando em alguma coisa de 6 pessoas por cada 100 mil, é um número muito pequeno, mas está aí. Ainda tem 6 pessoas pegando Covid a cada 100 mil, né? Então, eu digo assim, vacina está regularizada, nós agora estamos fazendo um grande programa, ampliando a oferta, mas não vou ficar com o posto parado o dia inteiro, aberto, se não vai ninguém procurar a vacina. Então, aqui é um apelo à população, procurem os postos, procurem as vacinas, que não vai faltar. Deixa eu lhe perguntar, prefeito, sobre uma outra questão rápida que a gente está caminhando também já para a nossa parte final. O senhor chegou a classificar como uma certa monstruosidade o que estava sendo feito na Serra do Curral, com a expansão da mineração, após um TAC ter sido firmado, e agora teve 2 decisões judiciais de 2 ministras, uma do STF e outra do STJ, favoráveis à posição da prefeitura. Olhando em retrospectiva para esse caso, alguém foi leniente nessa história? O governo de Minas, o Ministério Público, quem firmou o TAC? Quem deixou que a situação chegasse nesse patamar? Boa pergunta, eu não sei te dar essa resposta, mas eu acho o seguinte, nós quando tudo começou, quando tinha aquela história da Tamisa que queria construir, Belo Horizonte reclamou, opa, vocês estão fazendo em Nova Lima, né? Mas vão afetar Belo Horizonte e nós não fomos ouvidos. Aí um repórter de um jornal de Nova Lima virou para mim assim e falou assim, prefeito, o senhor está reclamando de uma mineração em Nova Lima, mas deixa um em Belo Horizonte funcionar sem autorização. Eu tomei um susto. Aí eu não sabia disso, mandei investigar e tinha de fato essa empresa lá credenciada em Sabará, minerando em Belo Horizonte. E foi uma dificuldade para a gente poder intervir. Entramos, fizemos uma série de medidas e perdia na justiça, o TAC do governo ia funcionar, dava direito, a gente recorria e foi fazendo isso esse tempo todo e cada vez mais eles explorando, a gente conseguia suspender um período, eles voltavam, até que a justiça deu de ganho de causa para eles, a gente recorria, ganhava, eles recorria, ganhava, até que nós levamos essa questão para um nível maior, porque aí acaba a discussão, né? E graças a Deus nós conseguimos essas liminares, essas decisões, tanto do STJ quanto do STF, para acabar com aquilo, porque Belo Horizonte está sendo muito prejudicado. Eu agora vou começar a cobrar dessas empresas todo o CFEM que eles não pagaram para nós, a multa que nós já aplicamos, vamos manter essas multas, vamos cobrar essas multas, porque agora é a hora de Belo Horizonte recuperar o que foi perdido por irresponsabilidade de um grupo de empresários, de pessoas, eu não sei quem direito, mas eu não quero saber. Que para mim agora é cobrar em cima, recuperar o que nós temos de direito e mandar fazer recuperação na área, porque ali é uma área de preservação e nós não vamos deixar transigir na Serra do Curral. Tem cálculo feito, prefeito, de quanto pode ser ou deva ser cobrado das empresas, ou esse processo não começou? Não começou ainda, lógico, a edição foi agora, essa semana, né? Nós já temos multa lá com eles por extração ilegal, irregular, de mais de 10 milhões. Então, isso é multa e eu vou cobrar. Talvez a gente tenha que tirar as multas do período que o Justiça deu, tem aí uma negociação para fazer, mas o CEFEM nós já estamos preparando para cobrar e a recuperação ambiental nós já vamos começar a desenvolver, estamos desenvolvendo já um estudo para verificar o que eles têm que fazer para recuperar ali. Não vamos deixar barata essa questão, porque aquilo é uma ofensa ao povo de Belo Horizonte. Nós estamos conversando com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já participou, prefeito? Sabe que é aquele ping-pong habitual aqui da nossa parte final da entrevista. Para começar, uma pergunta sobre política partidária.
A mudança da direção do PSD com o licenciamento, a licença de Alexandre da Silveira e a entrada de Cássio Soares, o que muda no partido? Não muda nada, porque sempre foi muito harmônico o trabalho de todos. O ministro Alexandre está com uma agenda hoje de ministro, né? Impressionante, muito trabalho. A gente tem dificuldade até de conseguir conversar com ele. Às vezes liga para a gente muito tarde, porque não teve tempo. E o deputado Cássio é um membro antigo do partido, muito ligado tanto ao presidente do Senado, como ao ministro, quanto ao presidente do partido, né? E é uma pessoa muito querida, muito delicada, muito eficiente. Eu digo assim, não muda nada. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade agora de poder fazer um trabalho novo no partido, e ele está muito dedicado e está muito focado nisso. A bancada do PSD se aliando ao governador Romeu Zema no estado, um acerto ou um erro? Um acerto, né? Muito embora eu gostaria que os novos fizessem a mesma coisa em Belo Horizonte. O melhor cenário para Fuad Noman encerrar seu mandato em 2024? Obras das enchentes concluídas, ou pelo menos bem avançadas, os viadutos da mobilidade urbana bem avançados em termos de produção, as casas populares contratadas e começando a ser feito, ou seja, um conjunto de obras para o bem da cidade. E como o senhor não gostaria de encerrar o mandato? Sem realizar essas obras. A bancada do Novo na Câmara Municipal tem sido o maior empecilho para a prefeitura nesse momento? Não, é que na realidade eu acho que reciprocidade é uma coisa na política muito normal, né? E a única coisa que eu vejo é que não há essa reciprocidade, mas eu entendo que os vereadores têm sua liberdade, têm sua capacidade de articular, têm seus tempos para trabalhar e tem que respeitar a posição de cada um. Nós não estamos aqui. Eu só gostaria, né, que a gente pudesse fazer uma operação conjunta. Nós conversamos com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que a gente agradece mais uma vez, prefeito, por estar conosco nesse novo momento da FM O Tempo. Como a gente disse aqui na abertura, os microfones estarão sempre abertos. É sempre bom ter o senhor e todas as figuras políticas importantes para esclarecer e trazer à população o que está sendo feito pelas prefeituras, as cobranças que evidentemente são feitas a todos os políticos, em qual esfera estiver. Mas muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer, uma alegria falar com os seus ouvintes, né? Essa rádio que tem essa penetração tão importante precisa de conhecer o que está acontecendo em Belo Horizonte, e eu fico muito satisfeito de poder vir aqui explicar o que nós estamos fazendo, o que nós desejamos fazer e para onde nós queremos caminhar. É sempre muito bom falar com o senhor aqui, viu, prefeito? Obrigada pelo carinho, obrigada por ter vindo conversar com a gente, e espaço aberto, sempre, como reforçou Guilherme Brain.